Muito bem, então vamos procurar verificar a obtenção do esforço interno axial de uma determinada estrutura. Então, no vídeo anterior, procuramos obter o valor correspondente da função de um carregamento distribuído. Então, foi dada uma estrutura de um tronco de cone, e a partir desta estrutura caracterizada, a gente conseguiu obter o PL, que corresponde a um carregamento com distribuição longitudinal, em função do peso próprio desta estrutura. E a partir desse peso próprio, conseguimos obter o PL, a gente conseguiu obter também o valor do peso, porque o peso nada mais é do que a integral deste carregamento com distribuição longitudinal. Então, com isso, tínhamos o peso da estrutura. Bom, para estabelecer esta estrutura, para que ela venha ficar em equilíbrio, como não temos força na horizontal, temos somente força na direção longitudinal da estrutura, podemos substituir o valor correspondente do peso distribuído para o peso concentrado. Então, o peso concentrado pode ficar caracterizado no centroide desta estrutura e, com isso, temos a reação. Então, em um primeiro momento, para descobrir o valor correspondente dos esforços internos, é interessante termos o equilíbrio da estrutura. Então, por esse carregamento longitudinal, a gente pode substituir por um carregamento concentrado. Bom, a partir disso, vamos cortar esta estrutura. Então, a gente vai cortar esta estrutura em uma parte infinitesimal e procurar estabelecer o equilíbrio desta parte infinitesimal. Então, realizamos este corte. Vamos ter, para estabelecer o equilíbrio, vamos ter N mais dN, que é um esforço axial. Então, em primeiro momento, vamos caracterizar como sendo de tração, saindo desta parte infinitesimal. Então, N mais dN, que é o diferencial de N, e o valor de N correspondente. Temos o carregamento distribuído, PL, em uma parte infinitesimal. Então, vamos estabelecer o equilíbrio desta parte. Então, realizamos o somatório das forças na direção X e a orientação para baixo, que está ao longo da estrutura. Então, temos o valor positivo, N mais dN. Então, estabelecemos N mais dN, menos N, que está no sentido oposto, mais PL, que é o carregamento distribuído, vezes dx. Então, PL, como é uma parte muito pequena, estamos estabelecendo que a função é constante. Então, todo o peso é o PL vezes o dx estabelecido aqui. Então, com isso, vamos ter que dN, podemos cortar esse N positivo com esse N negativo. Temos que dN corresponde ao valor de PL vezes dx. Então, dN, o diferencial de dN é menos PL vezes dx. Se utilizarmos a integral dos dois lados da equação, vamos ter que a integral de dN é igual a menos a integral de PL, com os limites de integração de P até x. Então, com isso, vamos ter que o nx menos np é igual a menos a integral de P, que vai variar nos limites de integração de P até x. Bom, a equação correspondente do esforço normal corresponde a nx igual a np menos a integral de PL. Bom, a partir do momento que temos a função que corresponde ao esforço interno, a gente observa que esta função ela depende do carregamento distribuído deste PL. Então, a gente vai ter que ter, além da função PL, vamos ter que ter um esforço normal com um ponto específico. Então, a gente pode designar aqui um NP e um XP. Bom, nesse caso,
o esforço normal que a gente vai designar no ponto P, esse ponto P a gente pode estabelecer aqui na origem. Então, nesta origem, o esforço normal é zero, com um x igual a zero, porque eu não tenho carregamento concentrado aqui nesse ponto. Ou seja, eu não tenho nenhuma força concentrada aqui. Então, o NP vai ser zero e o XP zero. Com isso, a gente utiliza essa equação. Nx é igual a NP menos a integral de PL. Então, realizamos aqui o equacionamento. Nx vai ser igual a menos o valor da integral de PL. PL corresponde todo este valor, 2.500π vezes 0,01x², todo esse equacionamento estabelecido. Então, temos que a função nx é igual a menos o valor correspondente de PL, com os limites de integração de 0 a x. P vai valer 0 até o valor x. Por quê? Queremos ter uma função do esforço normal. Eu quero verificar em cada ponto desta estrutura qual o valor da intensidade. Então, temos a partir desta equação que nx, então, ao realizar esta integral, podemos remover o menos 2.500π para fora da integral e realizamos somente a integral desta equação, desta função. Então, a integral aqui é direto. Temos que 0,01 multiplica x ao cubo divididos por 3. A integral desse termo, 0,1, que multiplica x ao quadrado sobre 2. E aqui mais 0,25x. Então, cada valor correspondente aqui dessa variável, acrescentamos o valor de uma unidade e dividimos pelo valor total desta somatória. Bom, com isso temos esta função. Esta função correspondente é a função que caracteriza o esforço normal em cada ponto da estrutura. Bom, ao ter esta função, a gente pode plotar. Então, temos uma função cúbica. A gente pode plotar esses valores, designar para cada valor de x, vamos ter um valor do esforço normal. Então, quando x for um valor zero, nesta parte inicial aqui, eu não tenho força, então o valor do esforço normal vai ser zero. Quando x for o valor 5, eu vou ter o valor correspondente de menos 22.907. Ou seja, a molécula que encontra-se na base desta estrutura, ela está sendo comprimida com este valor de reação. Então, a gente pode plotar este gráfico, designando valores. Tá? Designando valores, quando for um valor zero, vamos ter o valor do normal zero. Quando o valor for 5, vamos ter o valor de menos 22. Então, esse menos 22 significa o quê? Que na base estamos tendo uma compressão. Tá? Então, na base significa que estamos tendo uma compressão, porque o valor deu negativo, o oposto correspondente daquilo que atribuímos. Então, esse valor negativo significa que na base temos uma compressão de 22.907. Então, as moléculas estabelecidas na base têm esta intensidade de compressão. Então, no topo vai ser zero e na base vai ser esse valor. Então, para cada valor, se substituirmos aqui o x igual a 1, vamos ter esse valor de menos 2.380 kg/força de compressão. Então, as duas forças vão agir aos pares, no caso, que corresponde a esta compressão de 2.380. Quando x for igual a 4, então x igual a 4, ao substituirmos, vamos ter menos 15.786. Então, a um valor x igual a 4, estabelecendo a partir desta origem, neste ponto daqui, a compressão estabelecida das moléculas vai ter esta intensidade. Então, a gente verifica no diagrama, para cada ponto estabelecido, por isso é importante a função, em cada ponto a gente consegue avaliar a intensidade. Então,
em todos os pontos desta estrutura, a gente observa que vamos ter compressão, porque todos os valores ficaram negativos. E a maior compressão vai ser, obviamente, na base, porque todo esse peso correspondente ele vai ficar vinculado, ele vai ficar concentrado e vai ter esta reação na parte inferior. Então, na parte inferior, obrigatoriamente, essa parte de 22.907 significa que vamos ter a maior intensidade. Então, aqui é mais para termos uma ideia correspondente da função do esforço normal ao longo de toda a estrutura. Então, para isso, sempre é necessário termos o carregamento distribuído. E esse carregamento distribuído sempre é em função da seção transversal e também do peso específico da estrutura. Então, a partir do momento que temos este valor, a gente consegue obter a solicitação, os esforços internos, nesse caso, axial, verificando que trata-se de compressão.